A África na China. Será que houve escravidão de africanos na China? Quando nós vemos a China moderna com suas cores, seu povo, sua cultura, talvez não imaginemos que mesmo neste lugar tão distante da África, houve a presença negro-africana em sua antiguidade e que também tiveram escravizados africanos. E hoje eu trago essa história para que nós possamos refletir um pouco. E aproveitando, quero comemorar 1 milhão de visualizações de conteúdo afrocentrado do nosso canal. Estamos a caminho dos 30 mil inscritos. Então não perca tempo, deixa aqui seu like, se inscreva em nosso canal e vem comigo caçar mais esta história. A nossa história de hoje começa no Museu de História de Shanxi, que é um famoso museu localizado em Xi'an, a capital da província de Shanxi, na China. Neste suntuoso museu se encontram algumas esculturas impressionantes em barro, retratando pessoas negras. Estas esculturas são datadas do tempo da dinastia Tang, que teve o seu apogeu entre os anos de 618 a 907 d.C. E existem outras esculturas chinesas como estas, espalhadas por outros museus do mundo. Mas o que a história conta sobre a presença de africanos na China? A África e a China, apesar da grande distância que as separam, mantêm contato há mais de 1000 anos. Pois é, alguns estudiosos afirmam que os contatos começaram ainda no século IV d.C. E a partir do século VII d.C., durante a dinastia Tang, esses pesquisadores afirmam que existem evidências documentadas de contato e comércio que mostram uma relação entre a China e as cidades-estado da África Oriental. Essa relação evoluiu ao longo dos séculos. Pelo menos um relato indica que Du Huan foi o primeiro chinês a visitar a África, provavelmente na região da Núbia, durante o século VIII d.C. Desde o século VII, os africanos mantêm uma relação comercial consistente com a China. Mas foi durante a dinastia Tang que comerciantes e escravizadores árabes levaram escravizados africanos do leste da África para a China. A venda de escravizados africanos era muito lucrativa no comércio marítimo de grande escala dos árabes quando eles tiveram contato com a China. E durante esta época desenvolveu-se a primeira percepção cultural chinesa do povo africano. Mas aqui nós temos uma importante questão que devemos considerar. Como é que os chineses percebiam os estrangeiros como negros ou africanos? O historiador neerlandês especializado em China moderna, Frank de Coulter, no seu livro O Discurso da Raça na China Moderna, ele traz uma ideia de que os chineses, em um primeiro momento, atribuíam o que nós chamamos de negritude de uma forma indiscriminada para qualquer povo que tivesse a cor de pele mais escura que a deles. Por exemplo, um outro pesquisador, o orientalista francês Paul Pelliot, ele afirmava que a primeira designação de negro para os chineses se referiam, na verdade, aos povos negros da Indonésia, que apesar de serem descendentes de povos africanos, não vieram diretamente do continente. E estes encontros entre povos chineses e povos de pele escura acabaram desafiando um mito, que é o mito da China imutável, que nunca mudou ao longo do tempo, que não tiveram contatos com povos fora do seu próprio território. E esse contato ele ocorre já no século IV, e isto quem afirma é o pesquisador Philip Snow, em seu livro, em sua pesquisa The Starhaft, o encontro da China com a África. Mas havia um grupo específico de pessoas de pele escura que na China pré-moderna eram conhecidas como Kunlun. Os chineses historicamente se referiam às pessoas negras não com base na cor da pele, mas usando um termo geográfico, Kunlun, que originalmente não tinha relação com a cor da pele, mas sim com uma cadeia de montanhas na China. Se referia a esta região específica. Este termo indicava mais uma diferença espacial geográfica do que racial na ordem chinesa. Embora não seja claro quando exatamente o termo foi introduzido na linguagem chinesa, a sua origem está associada à região montanhosa de Kunlun, no noroeste da China. Os antigos chineses entendiam Kunlun como um lugar distante e estrangeiro, isso inicialmente.
Inicialmente, Kunlun era apenas o nome de um lugar. Com o tempo, esse termo passou a ser usado para se referir a muitos tipos diferentes de lugares, não apenas as montanhas do Kunlun, ou seja, sua definição original vai sendo ampliada para incluir várias outras localidades geográficas. E é preciso compreender que esta expressão era utilizada para diferenciar tanto pessoas próximas, como os próprios chineses de pele mais escura, quanto os povos vizinhos, como os malaios da Indonésia. Mas é no século IV que os chineses começam a utilizar a expressão Kunlun para se referir a pessoas negras de cabelos encaracolados ou crespos, como estão representados nas esculturas e também nas imagens e gravuras produzidas pelos povos chineses. Entre os séculos VIII e X, a China viu a chegada de um grupo significativo de pessoas com características físicas diferentes. Inicialmente, essas pessoas foram trazidas como parte de tributos, presentes que incluíam coisas raras e exóticas para os imperadores chineses. Mas mais tarde, essas pessoas chamadas de Kunlun se tornaram mais comuns na sociedade, mas infelizmente todas elas entraram na China como escravizados. E existe um relato oficial sobre isso. Esse relato está no Songqi. O Songqi é a história dinástica oficial da dinastia Song. E essa dinastia Song, que sucedeu à dinastia Tang, ela vai de 960 a 1279. E no capítulo 6 do Songqi, que trata das relações com países estrangeiros, e relata ali a chegada de uma delegação árabe à corte chinesa no ano de 977. E nesta delegação havia a presença de escravizados que eles descreveram como pessoas com olhos marcantes e pele escura, e que eram originários de onde hoje é o Irã. E esta afirmação e as outras fontes estão nas pesquisas feitas pelo historiador americano John Wyatt, que estão na sua obra Os Negros na China Pré-Moderna. Estas pessoas eram conhecidas e foram denominadas de Kunlun, e inicialmente significava ou se referia a pessoas de classe baixa, ignorantes, assustadores e perigosas. E embora houvesse muito mais escravizados chineses, porque havia escravidão nessa China dinástica, principalmente a escravidão doméstica, alguns chineses ricos, no entanto, preferiam esses escravizados exóticos, chamados escravizados Kunlun ou Kunlun-nu. Aproveita que está me acompanhando aqui nessa história, se inscreve aqui no canal, curte e compartilha para essa história alcançar mais pessoas. E, se possível, apoie o nosso canal. Nós precisamos do seu apoio para continuarmos nossas pesquisas. Mas ainda temos uma questão. Como que esses africanos escravizados chegaram a tão distante China? Vamos pensar sobre isso. Tem uma série histórica chinesa, um drama de época, que se chama O Dia Mais Longo de Chang'an, e se passa durante a dinastia Tang. Nesta série, existe um personagem que é interpretado pelo ator africano Djimon Hounsou. Este ator já interpretou diversos filmes famosos, como Amistad e também Gladiador. O nome da personagem dele nesta série é Gelao. Gelao é um escravizado Kunlun que foi libertado e com o tempo tornou-se uma espécie de líder do submundo na cidade de Chang'an, que era a capital da dinastia Tang, e atualmente é a cidade de Xi'an. Este personagem nos ajuda a refletir sobre a presença dos africanos como escravizados na sociedade chinesa dinástica. A série ela é dirigida pelo diretor chinês Cao Dun e inspirada no romance do famoso escritor chinês Ma Boyong, Day in Chang'an. A presença deste personagem nos remete a um aspecto histórico muito importante, a presença de escravizados africanos na China. A escravidão africana na China ela teve o seu apogeu durante as dinastias Tang e a dinastia Song. Porém, o número de africanos levados para a China durante esse período de 608 anos não é muito preciso. Neste ponto aqui, nós não estamos falando de uma escravidão em larga escala na China, se comparado à escravidão promovida pelos árabes e pelos europeus, que trouxeram para as Américas milhões de africanos. Porém, os escravizados Kunlun, na era da dinastia Tang, foram retratados em inúmeras histórias do período como heróicos, engenhosos e, ironicamente, culturalmente chineses. Percebeu, como eu falei antes, que esse termo Kunlun ele varia de acordo com o tempo? E no início eles falavam e se referiam aos Kunlun como ignorantes. Agora já tem uma outra conotação. E estas percepções elas variavam desde fortes e misteriosas até mesmo assustadoras. A maioria dos chineses durante esse período tinha pouco contato com os africanos, a menos que fossem muito ricos. E durante a dinastia Song,
o número de africanos aumentou na China. A maioria veio de Madagascar e das Ilhas Comores. A maioria dos escravizados Kunlun na China viviam na província de Cantão. A esta altura, eles eram vistos principalmente como pessoas deslocadas que não tinham capacidade de se adaptar ao ambiente chinês. E eles também foram descritos inicialmente como selvagens, com fala ininteligível. Algo assim aconteceu, por exemplo, no Brasil, quando os africanos que não conseguiam falar o idioma local, obviamente, foram chamados de boçais, e aqueles que já eram adaptados e mais assimilados eram denominados ladinos. Ou seja, estas terminologias elas acabaram encontrando lugar em diversas sociedades. Nos séculos 11 e 12, os escravizados de Guangzhou foram os primeiros a serem identificados como de origem africana e receberam este nome dos chineses. Enquanto os escravizados Kunlun acabavam recebendo denominações desumanizadoras como selvagem, assustadoras, a visão chinesa dos africanos livres era diferente. Muitos desses africanos foram tratados com respeito e honra. É nesse ponto aqui que se encontra o personagem de Gelao da série O Dia Mais Longo de Chang'an. Aqui ele é tratado, apesar de ser um líder do submundo, mas tratado com muito respeito e temor pelos próprios chineses. Mas também existem relatos sobre comerciantes africanos na China, não somente como escravizados. Um exemplo disso é um comerciante da África Oriental conhecido como Zheng Jiani, que chegou à China em 1071 e foi tratado com maior respeito e honra. Zheng Jiani e seu grupo foram homenageados como os primeiros comerciantes estrangeiros africanos a serem recebidos pelo imperador chinês Shenzong. O imperador inclusive deu um título chinês para Zheng Jiani. Ele ficou conhecido como Senhor Guardião da Prosperidade. A corte da dinastia Song considerava Zheng Jiani e sua comitiva como embaixadores do seu país, embora fossem simplesmente mercadores. Em 1081, Zheng Jiani e o seu grupo retornam na China. Naquela época, o imperador da dinastia Song esbanjou atenção e presentes, incluindo uma grande quantidade de ouro branco em reconhecimento à sua jornada. Não está claro se Zheng Jiani, neste ponto, já havia se tornado o embaixador nomeado de Zhengdan, que era um nome que eles utilizavam para se referir à costa leste da África ou costa Swahili, ou se ele era simplesmente um rico comerciante. No entanto, está claro que as suas viagens à China e sua aceitação nas cortes da dinastia Song foram um importante desenvolvimento diplomático entre a África e a China. E esta aceitação diplomática foi construída sobre uma base de comércio muito lucrativo, obviamente. Já na dinastia Yuan, que vai de 1271 a 1368, houve um contato expandido com os africanos por meio de missões comerciais e diplomáticas que foram enviadas a Madagascar. Na época da dinastia Ming, que vai de 1368 a 1644, havia um amplo comércio entre os chineses e as cidades-estado do leste africano, principalmente as cidades de Mogadíscio, Malindi e Kilwa, onde hoje é a Somália, o Quênia e a Tanzânia. E sobre Kilwa, a poderosa cidade de Kilwa, eu já falei para vocês aqui em uma outra aula muito interessante que eu vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo para que você possa assistir assim que você terminar essa aula de hoje. Dessas regiões, os chineses importaram marfim, chifres de rinoceronte, âmbar e diversos animais exóticos como zebra, avestruzes e girafas, tudo isto vindo dessa região do leste da África. E por outro lado, as cidades africanas recebiam seda, porcelana e diversos outros produtos. É neste período que grandes nomes surgem na navegação chinesa, dentre eles Zheng He, o mais importante navegador chinês, que inclusive viajou para a costa leste da África, trazendo ouro, prata, cetim e porcelana. A dinastia Ming, que vai de 1368 a 1644, também viu a chegada de outros grupos de negros africanos na China. Este grupo já era constituído por ex-escravizados e soldados que foram trazidos para Macau pelos portugueses para fazer comércio com os chineses. E em 1416 fizeram contato oficial direto com o leste da África, visitando Mogadíscio, onde hoje é a Somália, como eu já havia dito antes. Durante os 4 séculos seguintes, algo importante aconteceu. A Europa começou a ganhar destaque especialmente com seu comércio e expansão e dominação colonial. E isto faz com que o contato entre chineses e africanos diminua e aumente o contato com os europeus. E a partir desse momento, tanto os chineses quanto os africanos
começam a considerar e relacionar comercialmente e também colonialmente com a Europa. Mesmo que ainda houvesse algum comércio entre a China e a África Oriental, não era tão significativo quanto foi nas eras anteriores. A história de povos africanos com a China é longa e complexa. O contato entre essas culturas começou há mais de 1000 anos, com evidências que remontam à dinastia Tang. Atualmente, a China demonstra um crescente interesse na África que é impulsionado por várias motivações estratégicas e também econômicas. Hoje, a China tem negócios com Angola, com a África do Sul, com Nigéria, com o Quênia, com a Etiópia, com o Egito, com o Sudão, com Gana, com a República Democrática do Congo e com diversos outros países na África. A China busca garantir um acesso às matérias-primas africanas como petróleo, mineral, recursos naturais, para sustentar o rápido crescimento industrial, populacional e também energético. A China tem buscado aumentar os laços comerciais e políticos também com países africanos e, consequentemente, obviamente, aumentar sua influência global. Mas esta relação também está relacionada à exploração de recursos, à falta de transparência em acordos comerciais e impactos sociais e ambientais negativos. Mas isso é uma outra história. As contribuições dos povos africanos em todo o mundo deixaram uma marca profunda e duradoura na história da humanidade. Quer conhecer mais sobre a história da presença africana na China? Eu recomendo o livro do professor Don Wyatt, The Blacks of Pre-Modern China, ou Os Negros na China Pré-Moderna. E também recomendo o livro do pesquisador Philip Snow, The Starhaft, O Encontro da China com a África. Não estou ganhando nenhuma comissão com esses livros, ok? E todas as referências que eu citei durante nossa aula estão na descrição do vídeo para que você possa continuar os seus estudos. Gostou dessa história? Deixe aqui sua opinião nos comentários. E se quer aprender mais sobre a história da África, se inscreva em nosso curso de História da África, o link está na descrição do vídeo. Você deixará lá o seu contato para que você receba a informação em primeira mão sobre as vagas para o nosso curso de História da África. E lembre-se, tudo tem história. Tudo é história. A África tem muita história. E eu vim aqui contá-la para você.